Então sejam bem-vindas a mais um podcast aqui com a Sol e com a Paulinha. Olá a todas, já não vinhamos cá há algum tempo, mas andamos aqui com muitas atividades e a reler os nossos objetivos, já que estamos a chegar ao término de mais um ano, não é? Ao final do ano de 2022. Então tivemos aqui as duas a relembrar o que traçámos como objetivos para o ano de 2022. E é muito interessante e hoje vamos falar sobre... Vamos aqui ter uma conversa sobre o que é planear e delinear objetivos, e muitas vezes, ou uma grande parte das vezes, eles não acontecem tal qual a gente os desenha e os planeia, não é? Exatamente, e foi exatamente isso que nós começámos a conversar antes de começarmos aqui a gravar. Que foi exatamente isso, porque eu abri aqui a minha agenda e reparei que os meus objetivos que eu fiz para este ano estão a meio de caminho, mas o que interessa é que precisamos de delinear objetivos na nossa vida, né? Porque nós habituamos-nos a viver conforme o dia vai passando e conforme o dia vai andando, e a nossa vida está estipulada, e temos o trabalho, e temos isto e temos aquilo, e nós não, por muitas vezes, olhamos para o futuro, mas olhamos para o futuro sempre com o medo, não para o que é que eu gostava que acontecesse, é um contrário é mais o que é que eu não gostava que acontecesse. E nisto vamos vivendo a vida assim conforme dá, porque não temos realmente objetivos, nem nos propomos a pensar sequer quais são os objetivos. E uma das coisas que eu reparei quando eu mudei isso, quando eu comecei a criar objetivos, é que eventualmente os meus objetivos começaram a concretizar-se. Lá está, às vezes não, no meu tempo, mas começaram a concretizar-se. Certo, Paula? Sim, é verdade. E de certa forma esta questão dos objetivos é transversal a todas as áreas do desenvolvimento espiritual ou desenvolvimento pessoal, não é? E não só, e no trabalho financeiro. E financeiro. Uma empresa tem objetivos. Sim, claro, e portanto é fundamental esses objetivos. Aqui a questão, e foi a minha... Eu estava aqui a falar com a Sol, a dizer que no início do ano fiz os meus objetivos e alinhei-os de acordo com os elementos naturais, com o ar, que está mais ligado aos cursos, mais ligado ao nosso conhecimento, à água, tendo em conta os nossos sentimentos e o que é que nós queremos viver ou não, ou pelo menos o que desejamos, não é o querer, mas o que desejamos, em relação ao fogo, que é a transmutação, não é? E de maneira que tive a rever o que é que tinha escrito, e no verso da folha eu tinha dividido os meus objetivos por trimestre. Yeah. E verifiquei que agora estamos no 4º trimestre do ano, não é? E de facto há coisas que se estão a alinhar de certa forma, e foi quase como fazer uma checklist. Yeah. Não, então fixe. não da forma... Já aconteceu, toma! Ai, toma, já aconteceu, toma! Não da forma como eu ansiei, mas tudo no seu tempo certo. E realmente para isso é preciso planear e, além de tudo, confiar. E para além disso tudo, ainda darmos alguns saltos de fé. Porque efetivamente isso é o tal medo do futuro, porque é algo desconhecido que nós não temos, temos sempre uma ansiedade. E realmente isso foi uma coisa que eu trabalhei muito este ano, o saltar no escuro, porque eu sou muito, quero saber o que é que vem a seguir, e perceber que não é por aí o caminho, não é? Nós podemos traçar essa meta, traçar esse objetivo, mas temos que ter a flexibilidade e o pensamento positivo, que mesmo que aquilo não se realize tal qual nós idealizamos, se calhar nós não estávamos preparados para essa situação naquele momento. Exatamente. E ontem tive uma conversa com uma pessoa amiga e eu cheguei a essa conclusão, que de facto, se eu atrás, ou seja, aquilo se concretizasse de acordo com os objetivos que eu tinha delineado, eu não estava preparada para isso. E não era o meu coração a falar, mas sim a minha mente. Exatamente. E portanto é graças a nós termos essa fé, não é? E acreditarmos que realmente somos capazes, e a tal mentalização que a programação neurolinguística faz, que é muito, muito importante para nós, para chegarmos de facto
à realização dos objetivos que delineamos e a importância que tem delinearmos. Yeah. Eu sinto exatamente a mesma coisa porque por muito tempo, lá está, eu já estudo esta questão de cocriação e prosperidade e tudo mais há algum tempo e já há algum tempo que, como falámos há bocadinho, que eu tentava sempre esta questão da cocriação através do meu caderno da gratidão e tudo mais. E é impressionante que com o tempo eu fui vendo que certas coisas davam a fazer o checkzinho, né? Já lá, e espetáculo, check, fixe, aconteceu. Mas depois haviam coisas que se calhar eram aquelas coisas maiores, aquelas que eu queria mesmo, que parece que não aconteciam ou que aconteciam de outra forma. E durante algum tempo isso frustrou-me muito. E ao longo deste ano, graças a Deus, eu tenho tido uma aprendizagem ainda mais profunda em relação a isso. Até porque tenho tido aqui algumas questões a nível desta questão da alquimia mental, principalmente, não é? Porque grande parte da alquimia é mental, não é? Portanto, e é muito. E eu tenho chegado a esta conclusão, e acima de tudo eu aprendi o mais importante, que é o deixar fluir. Porquê? Porque quando nós limitamos estes objetivos, sejam eles quais forem, mas nós temos um apego de que tem que ser como eu quero e quando eu quero, por norma, é ego. Por norma não é algo que vem do meu coração, lá está essa questão. É mental, não é? É algo que é o meu ego que quer viver. E quando é algo que vem do coração, o coração sabe que é no tempo que tem que ser. E quando eu estiver realmente pronta, lá está, como estavas a dizer. E então eu aprendi isto e é impressionante como não só traço objetivos muito mais conscientes, como eu mudei a forma como eu traçava os objetivos. E isto, traçar os objetivos é literalmente escrever, não é? O que é que eu gostava que acontecesse. Que eu já escrevo como um já aconteceu, não é? Porque isto é a questão da fé, do salto da fé. Se eu peço, eu sei que vai acontecer. Mas lá está. Vai acontecer, vai. Mas não é quando eu quero, nem como eu quero. Sim. É eu dizer ao universo literalmente, eu quero viver isto. Agora, tu que sabes de todas as coisas, tu que sabes o que é bom para mim, traz-me isto da melhor forma possível. E quando eu estiver pronta para receber. Sim. E é impressionante que eu no outro dia dei conta que uma das coisas mais estúpidas que eu tinha pedido para co-criar era um telemóvel. É para aquelas coisas que a gente, quando está no início a tentar co-criar, a gente nunca cria coisas um bocado estúpidas. E uma delas foi literalmente o meu telemóvel. E era um telemóvel com características específicas. Mas eu nem nunca mais me lembrei daquilo. E no outro dia, porque houve alguma outra manifestação que aconteceu no meu caderno, e eu de vez em quando ando lá no caderno para trás para a frente a ver o que é que será que já aconteceu, porque há coisas que a gente às tantas se esquece, e eu deparei-me com esta manifestação do telemóvel e disse, realmente, então não é que eu tenho um telemóvel? Exatamente com as características que eu queria, que era com boa imagem e com bastante espaço de memória. O telemóvel que eu tenho hoje está aqui a gravar agora. Só que o mais engraçado é que eu queria o telemóvel, mas eu co-criei-o de uma forma que eu criei-o de que eu iria receber algum valor extra para poder pagá-lo. E repara, eu neste momento eu comprei este telemóvel, mas eu comprei com o contrato da Vodafone, portanto eu estou a pagá-lo, não é? Aquela prestaçãozinha que vem ao fim do mês junto com a Vodafone. Repara, não foi como eu queria, mas ele está cá. Sim. Porquê? Porque é melhor para mim. O universo pensou assim, então, se agora não é apto eu dar-te um valor inteiro para tu comprares um telemóvel, eu vou-te dar, mas conforme tu podes. E repara, quando eu vi aquilo assim, realmente, olha, estás a ver? É muito engraçado, porque é isto. O traçar objetivos tem a ver com todas as coisas, não é só com, eu quero atingir determinado rendimento, ou eu quero ir de férias para não sei para onde. É também, mas é o pormenor. É o pormenor de como nós vamos chegar até àquele objetivo. Exatamente. Não é? E às vezes, o que é dito é que devemos descrever os nossos objetivos com o maior pormenor possível, sempre no presente, como se já estivesse a acontecer. Exatamente. E isto é uma coisa que eu vou passando sempre a mensagem, até mesmo a informação, que as pessoas devem planear, efetivamente. Sim. Não é? Porque é muito, muito importante. Agora perdi-me aqui um bocadinho. É importante planear. É importante planear e traçar os ditos objetivos, mas até mesmo em relação àquela questão da fluidez que tu estavas a falar ainda há bocadinho. E realmente é verdade, nós muitas vezes o que planeamos, nós quando queremos planear ou queremos traçar objetivos, é tudo em bom, não é? Claro. Tudo que nos aconteça do melhor. E de facto, aquilo, sem ser assuntos de saúde,
às vezes determinados contornos que nós não estávamos a contar com eles pelo caminho. E isso às vezes deixa-nos em baixo. Mas aqui a questão é exatamente isso, é ressignificar, porque muitas vezes nós passamos por determinada privação ou por alguma alteração ou porque há algum desacordo, mas isso é o importante para nós amadurecermos a ideia e chegarmos então a esse ponto, não é? E temos que fluir como a água, porque uma das coisas que acho que é importante nós percebermos é quando nós travamos uma corrente de água, o que é que acontece? Quando ela vai em jorro e rebenta. E rebenta. Portanto, a aprendizagem é exatamente isso, é nós sermos mais flexíveis e naquele momento conseguirmos fluir naquelas águas mais revoltas, exatamente, sem nos magoarmos e percebermos que nós já estamos a passar por aquele processo porque algo nos está a ser ensinado, algo nós temos que amadurecer porque é necessário. Obviamente que isto cria aqui algumas resistências, não é? Porque então, mas eu ficar sem emprego é necessário? Eu ficar doente é necessário? Prontos, isto depois cabe a cada um, não é? Porque quem sou eu para... Cabe a cada um fazer essa análise. Às vezes é preciso, não é? Às vezes é preciso. Embora seja um bocadinho... sei lá, parece que é um bocadinho cruel nós dizermos uma coisa destas, mas a verdade é que nós tivemos uma pandemia em que tudo se fazia corpo a corpo, não é? E, na verdade, todos nós tivemos que nos readaptar a uma situação diferente. E todos nós recriámos e criámos coisas novas. As empresas continuaram a elaborar aquelas que eram para elaborar. E aquilo que era feito corpo a corpo passou a ser feito online e deu-nos uma perspectiva diferente, não é? Em que, de facto, o digital hoje é a primeira linha, não é? Para tudo e para todos, não é? E houve essa reprogramação e, obviamente, que nesse decurso também houve pessoas muito mal, também houve pessoas que ficaram sem trabalho, também houve empresas que tiveram que fechar, mas no grosso, não é? Nós temos que ver que a maioria, não é? Conseguiu recriar-se de outra forma. Portanto, isto não é mais, quando nós passamos por determinado problema, a capacidade de co-criar. E nós, efetivamente, estamos muito entre linhas, não é? Muito moldados para fazer sempre da mesma forma, mas não é verdade, porque temos uma capacidade e quando tivemos nesse momento difícil, que foi a nível mundial, todos nós nos unimos de forma diferente, todos nós conseguimos fazer uma vida diferente daquela que estávamos habituados a fazer, mas conseguimos. Claro que sim. Portanto, os objetivos não é mais do que isto, é exatamente relembrar-nos. Lá está, agora na minha leitura desta semana, eu fui-me relembrar de algo que eu escrevi no início do ano e que neste momento já não estava presente, mas ele está a acontecer. Exatamente. Porque está a acontecer. Tu programaste, mais não seja inconscientemente para isso. Exatamente. E a abundância, lá está, quando nós falamos na questão da abundância, que é algo que cria resistências às pessoas também, agora toda a gente fala em abundância. A abundância não é ter em grande quantidade, é nós termos essa capacidade de sermos abundantes, e ser abundante não é ter dinheiro ou status social, é nós termos a capacidade de criar e co-criar a nossa realidade, e isso é ser abundante, porque para mim eu posso ser abundante e todos os dias fazer a minha hortinha. Eu acho que tem a ver com... Não é? E eu sou abundante para cada um. Para cada um. Tal como o sucesso. Exatamente. Tal como a prosperidade. Tal e qual. O que é para cada um? Para cada um. E isto é necessário também nos questionarmos. O que é ser abundante? O ser abundante é sair o Euromilhões. Mas será que isso resolveria o meu problema? Não. Não, até porque com a consciência que tens ias perder tudo de novo. Não é? Portanto, nós temos que nos adequar e de facto até pode acontecer isso um dia, não é? Mas esse não é o meu objetivo primordial de vida. Pode acontecer, eu por acaso não jogo, mas até um dia posso jogar e até sair e acontecer, não é? E é isto, é esta modelagem que nós temos que fazer à nossa mente, não é? De forma a conseguirmos ser melhores pessoas e também mais realizadas, porque nos faz mais feliz, não é? Exatamente. E nós ficamos muito menos ásperos e frustradas, nós frustramos-nos, não é? Isso é uma coisa que é inerente ao ser humano, não é?
mas termos a capacidade de perceber que naquele momento aquela história, nós podemos ultrapassar, aquela história já não é nossa. Muitas vezes nós frustramos-nos com aquilo que os outros nos dizem, não é? E nós depois pensamos, mas aquilo é meu? Não, aquilo é daquela pessoa. Não é? Não tem nada a ver com aquilo. Aquela pessoa está a dizer aquilo porque ela de facto não está feliz e tem que mostrar aquilo a alguém. E manda para cima de mim, mas eu tenho que saber se vou ficar com aquela história para mim ou não. E portanto, tudo isto é uma mentalização. E os objetivos não é mais do que isto, não é? Sabes que eu acho que parte dessa frustração não é essa que nós despejamos no outro, porque todos nós o despejamos. A menos que tenhas consciência para entender que o outro não tem nada a ver com isso. Sim, mas aquilo mas sai. por norma sai. O que eu digo é, e eu falo do meu exemplo, eu senti-me extremamente frustrada, mas sabes porquê? Porque eu sabia que a culpa era minha. E isso é a maior frustração que uma pessoa pode sentir. Tu vês a tua vida na bosta, que é mesmo assim, e tu inconscientemente sentes-te frustrada, mas é porque tu sabes que a culpa, entre aspas, é tua. Porque tu até sabes o que é que tu gostavas de viver, mas e tu fazes alguma coisa para isso? Ou deixas-te andar aí? Sim. Não é? Sim, sim. E isso foi o que eu mudei em mim, quando eu estou constantemente nas redes sociais a bater na tecla de tomem a decisão, definam objetivos, criem prioridades. Porque foi isso que eu fiz e mudou a minha vida. Que foi, os meus objetivos são estes, a minha vida que eu quero viver é assim, 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 assim. Eu quero ser este tipo de mulher assim, 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 assim. Eu quero ter este tipo de autoestima assim, assim, assim. Eu quero viver emocionalmente de determinada forma. Eu quero psicologicamente estar equilibrada desta forma. Ter paz interior, ter tranquilidade. Eu quero ser uma mãe assim, assada e frita. Eu quero ser uma esposa cozida e frita. Eu quero ser a filha, não sei o quê. E eu fui criando estes pequenos objetivos e estas grandes prioridades na minha vida. Mas a seguir, o que é que eu tenho que fazer? Mexer-me. Sim. Eu não posso dizer assim, olha, eu quero ser assim. E ficar sentada. Peço aí alguém para me abanar com a bananeira, não é? E esperar que caia. Não! Jesus disse, passando a parte religiosa aqui, primeiro, pedi e vos será dado. Mas depois ele também disse, dá o primeiro passo e o resto será acrescentado. Então tu tens de fazer alguma coisa para correr atrás desse objetivo. A vida é ação. Exatamente. A vida é ação. Se nós não acionamos, não é ficar sentado à espera que venha, não é? A primeira coisa que eu aprendi foi: não adianta eu pedir e não mexer. Sim. E depois outra coisa que eu aprendi foi, independentemente de ser fácil ou difícil, o primeiro passo eu tenho que o dar. Certo. E pode ser no escuro, completamente. Tem que ser no escuro, na grande maioria das vezes é no escuro. É o salto de fé. Exatamente, tu tens que te atirar literalmente do precipício. Ouve, volto a dizer, Jesus é um mestre do cacete, o homem. Ele disse lá ao outro senhor que já não sei qual é o nome: vais andar sobre as águas. Sim. E ele teve fé e meteu lá o pé. E não andou. E isso o que é que aconteceu? Perdeu a fé. Foi para água. É a mesma coisa, é como nós. Eu costumo dizer que Jesus foi o maior pianista da história, porque ele foi um programador neurolinguístico, sem sombra de dúvida. Toda a Bíblia é uma programação. Esquece. Sim. A questão é que nós tendemos a ler a Bíblia no sentido literal, que é o que está escrito. Sim. E que foi feita à vivência dos tempos, não é? Claro. E portanto nós temos que adaptar aos tempos de hoje. Mas está lá o conteúdo todo. Mas a questão é são essas, elas estão escritas em parábolas, não é? E Sim. logo aí atrofiam os neurónios do pessoal. Mas as bases estão lá! Sim. Tu tens é que parar um bocadinho e pensar. Não tens que ler a Bíblia, só tens que pensar nisto. E que se nós formos... Lá está. Nós vemos pessoas... E eu falo por mim. Eu aprendi uma coisa, Paula. Eu aprendi uma coisa que se chama modelagem. Sim. Há quem chame imitar. Não tem nada a ver. Chama-se modelagem. Que é, para quem não sabe, modelagem é: tu olhas para uma pessoa que vive como tu queres viver, que tem o corpo que tu queres ter, que tem o dinheiro que tu queres ter, que trabalha na área que tu queres trabalhar, que tem o sucesso que tu ambicionas. Olha para ela e pergunta assim: um dia ela começou no zero, onde eu estou agora. Qual foi o passo que ela deu a seguir? Arriscou? Primeiro, arriscou. Essa é a primeira. Mas a questão é: qual foi o passo? Arriscou, fez isto e aquilo. Então eu tenho que fazer a mesma coisa. Como é que eu quero chegar ao objetivo daquela pessoa? Como ela é agora, sem dar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto... Não dá! Até porque modelagem é uma das figuras da PNL, exatamente. Exatamente! E eles até fizeram, eu lembro-me da história que contaram em que ele, portanto, foi
para um hospital em que havia uma pessoa que estava com uma doença, ele deitou-se e seguiu todos os dias, fez exatamente e ficou com o mesmo, desenvolveu o mesmo tipo de síndrome. Pronto, isto parece um bocadinho alto, mas existe e está escrito, não é? Está escrito, portanto não... E é assim, tudo na nossa vida é programação. Temos Cristiano Ronaldo, o que é que ele tem feito? Não é? Onde é que Ele tem-se rapaz comparado saiu? até... Ele tem sempre feito a modelagem por quem? Pelos melhores. Claro, mas é assim que funciona. Agora, é preciso ter uma grande estrutura mental e um grande equilíbrio, mas isso é uma coisa que não é... Isso nasce connosco, efetivamente, mas tem que ser trabalhado, como Claro, tudo, como não tudo. é? Eu às vezes dou por mim a trabalhar às 9 ou às 10, ou sei lá, enfim. E penso, epá, mas toda a gente já está aí sossegada e eu continuo. Eu luto por um objetivo, não é? E ao longo de anos, e ele ainda não veio da forma como eu gostaria de imediato que viesse. Agora tem que haver persistência para isso, não é? E isto é o que nós hoje vivemos numa sociedade que é de consumo imediato, não é? E nós queremos tudo muito rapidamente. E por isso é que nos frustramos com maior rapidez também. Claro. Então nós temos que... Ontem estava a ler um conto que era... em que é pedido a uma jovem que ela tem que escolher do monte o trigo, separar o trigo do esterco e separar o milho bolorento do milho bom e do milho estragado, não é? E portanto é esta capacidade que nós temos que ter, não é? De persistência. Se calhar quem olha para o primeiro monte desiste logo, não é? Mas é difícil. Ninguém está a dizer que isto é um trabalho fácil e de instalar, porque nós, efetivamente, lá está, como tu disseste, modelas, está à imagem daquilo onde tu queres atingir, mas não sabes quanto tempo vais demorar a atingir. Podes demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e é neste percurso é que as pessoas se cansam, porque tem que haver persistência. Uma coisa que eu aprendi, Paula. E entrega. Isso. E confiar. É? E aceitar. E aceitar. Confiar e aceitar. Sim. Mas uma coisa que eu aprendi, e se eu tenho feito ultimamente, é a modelagem. Eu olho para aquela pessoa inspira-me, eu sigo, eu colo naquela pessoa. Sim. Ela fala, por exemplo, eu neste momento eu sigo um casal, eles são brasileiros. Ela, neste caso, eu estou a modelá-la a nível de corpo, ou seja, aquilo que for, porque ela é nutricionista, inclusive tem um programa dela, e eu estou a fazer esse programa e é fantástico, e o marido dela, que tem a ver com esta questão de, lá está, marketing digital e estas coisas todas. E eu colei-me naquelas duas pessoas. Eu colei-me literalmente. Porquê? Porque eles ensinaram-me exatamente isto. Esse próprio homem, ele é milionário, milionário, e ele faz o quê? Vende cursos digitais. E a questão aqui é, o que é que aquele homem fez? Ele mostrou o início dele. E não vamos mais longe. Ainda no outro dia a Inês Gaia fez exatamente a mesma coisa. Ela publicou a fotografia do primeiro círculo dela, que eram 5 mulheres. Sim. Ali num estúdiozinho de yoga, e ela a dizer, pá, é possível. A questão aqui é, qual é o passo a seguir? Porque eu tenho que me lembrar que tu plantas uma semente. Tu no dia seguinte não tens uma árvore a dar fruto. Não, de todo. Tu tens que pôr lá a semente, esperar que ela enraize primeiro. Depois dela enraizar começa a sair um brotinho pequenininho. E depois vem aquele brotinho e vai crescendo, transforma-se numa árvore pequenininha, sobe um bocadinho mais. Há árvores que só dão fruto passado 6 anos. Olá, temos que esperar, temos que ter paciência. Sim. E ter consciência de aceitar que tudo é quando tem que ser. Sim. E lá está. O que eu aprendi na minha vida é, está ali o meu objetivo, eu sei que eu quero ser daquela forma. Já sei que esta pessoa conseguiu aquele objetivo. Então eu vou estudar esta pessoa, vou tentar acompanhar o que ela faz. Ok? Tentar aprender com ela se possível. E isto chama ser mestre, não é? Ser mestre ou ser mentor. É alguém que faz um caminho e que chega lá à frente e diz, oi pessoal, bora, o caminho é por aqui. E tu tens 2 hipóteses. Ou tu entras no teu ego, não, eu sei fazer sozinho. Não, eu consigo para quê? Aprender com alguém? Não, eu sei tudo. Eu sou espetáculo, faço tudo sozinho, né? Sim. Ou tu permites-te olhar para aquela pessoa e dizer assim, espera, ele fez o caminho, ele sabe qual é. Então, em vez de eu levar a fazer isto em 5 anos, sozinha, aos trancos e barrancos a bater com a cabeça na parede, não é? Eu vou deitar o meu ego por terra,
pedir ajuda a esta pessoa, quiçá, depende, ou não, ou simplesmente tentar ver o que ela faz, ou inspirar-te nela, e eu vou fazer o mesmo caminho. Agora, uma coisa eu aprendi, isto foi um grande desbloqueio para a minha mente, para já foi o pedir ajuda, porque eu tinha muito hashtag do eu faço, eu consigo, não é? Eu tocava tudo para a frente, porquê? Porque eu sou uma miúda que até se desenrasca e eu faço sozinha, eu desenrasco-me. Mas uma coisa que eu podia fazer em 2 dias, eu estava a fazer em 50, né? E eu agarrei e disse assim, não, chega, eu tenho que conseguir fazer. E lá está, quando tu te permites deitar o ego para o lado, e o meu objetivo é este, ok, mas esta pessoa já o fez, então eu vou pedir ajuda a esta pessoa, aquilo uma coisa que eu podia fazer em 5 anos, eu vou fazer num. Sim, claro. Isso é... Mas isto é preciso tu deitares o teu ego para o lado. Sim, sem sombra de dúvida. E o que é, acima de tudo, humildade, não é? Temos que ter para humildade. aceitar que eu preciso de ajuda. Sim. E isto é em todos os objetivos. Tudo, em tudo. No meu caso, eu pedi ajuda para perder peso. Sim. Houve, farta de fazer dieta estou eu, nada do que a mulher me entregou a nível de dieta é diferente. Sim. A questão é, e o que é que está por trás? Havia um conhecimento que ela tinha lá que eu não sabia. Sim. Que era a parte emocional da comida. Sim, de onde é que aquilo vinha? Sim. E toda essa programação que ela fez por trás, então eu precisei de ajuda. Sim. Eu por acaso ando a ler um livro de Liz Bourbeau que é Escuta o Teu Corpo e ela faz efetivamente a análise sobre a questão alimentar. E porque as pessoas comem, mas comem de forma a saciar emoções. Sim, era o que acontecia, evidentemente. Sim. E portanto, lá está, mas é preciso de facto, e o primeiro passo de todos é olharmos para nós, aceitarmos-nos tal como somos e irmos fluindo e aceitando os ensinamentos sem revoltas, no sentido de que está a acontecer-me a mim pior do que a todos os outros. Não, cada coisa acontece. Isso é vitimismo, não é? Acontece no seu tempo. Eu aprendi uma coisa, e eu faço sempre isto, eu ensino isto a todas as pessoas. Eu acho que é a frase que eu mais digo, há 2 coisas que é o que eu mais digo na minha vida agora. É gratidão por tudo que eu agradeço bem em dobro. E é, o que é que eu tenho que aprender com isto? Porque nada é por acaso. Eu tropeço na rua, caio e esfolo o joelho. O que é que eu tenho que aprender com isto? Sim. Houve tudo. Eu digo, o que é que eu tenho que aprender com isto? Correu bem, maravilhoso. Que aprendizagem eu tive aqui? Sim. Correu mal, maravilhoso. Que aprendizagem eu tive aqui? Sim. E isso mudou aqui o ângulo da minha vida. Positivar a nossa forma de pensar. Claro, porque tem que ser assim. Porque tudo tem um motivo. Sim. E como eu costumo dizer, vai da cabeça da pessoa, não é? Mas Deus é pai. Sim. Não é? O pai ensina como? A mandar para a frente. A dizer assim, filho, tropeçaste, dá cá a mão e levante. Mas olha, já sabes que aí nesse sítio está um buraco, não voltas lá. É só isto. Mas nós temos que aprender isto. É preciso passar nos buracos para saber que existem buracos. É verdade. Porque senão, como é que tu vais saber que existe um buraco se não tropeçares, se não vires, não é? É nítido. Então é assim que nós aprendemos tudo na nossa vida. Pronto, então olha... É isto que nós temos para isto. É traçar objetivos. Traçar objetivos. Estamos no final do ano. Também é importante, lá está, irmos ver o que é que nos aconteceu, ou mesmo que não tínhamos traçado objetivos no início do ano, pelo menos ir escrever algum dos pontos importantes durante este ano para olharmos esses pontos escritos e percebermos o que foi importante e menos ou menos importante, portanto a aprendizagem, e começarem a preparar os objetivos para o ano 2023, o que gostavam de concretizar, como é que gostavam de ser, o que é que gostavam de experienciar, enfim, fica à consideração de cada uma, não é? Claro. E pronto, e até um dia destes que havemos de vir falar sobre outra coisa qualquer. Que surge quando a gente chega aqui. Quando a gente chegar aqui, o que é que vamos conversar hoje? Exatamente. E é isso. E esperamos que vos ajude, não é? Exatamente, de alguma forma. E que vos lembre alguma coisa que vocês queiram iniciar na vossa vida, não é? Exatamente. Acima de tudo, o que eu digo é sempre, primeiro, aceitação daquilo que foi e do que é. Sim. E a seguir evolução. Sim. Se está bem, deixa estar. Se não está, melhor. Exatamente. Simples assim. É isso. Ok, meninas. Beijinhos. Então, tchau, Tchau. tchau.